É 5 de fevereiro de 2021 a 8.300 metros de altitude. K2. Um homem de 45 anos está diante de um vão de 2,5 metros no gelo. Do outro lado está o corredor mais letal da montanha mais perigosa da Terra. Ele tem uma garrafa de oxigênio, um rádio e um filho de 21 anos, quase sem conseguir respirar, parado bem ao seu lado. Todos os outros alpinistas que chegaram ali esta noite o olharam e voltaram para casa. Todos eles. Um experiente socorrista de montanha foi o que chegou mais longe. Ele parou exatamente neste ponto, se virou e passou o resto da descida avisando cada equipe que encontrou. Todos eles foram para casa. Agora, todas as lanternas de cabeça naquela montanha estão descendo, exceto 4. Ele dá o oxigênio para o filho, entrega o rádio e diz para ele descer para um lugar seguro. O filho vê o pai desaparecer na escuridão ameaçadora. Então ele se vira e começa a descer lentamente, sozinho. Os alpinistas que passam por ele, na descida, já sabem o que seu filho ainda não consegue dizer em voz alta. Esses alpinistas do K2 já estão mortos, e todos que ainda estão naquela montanha sabem disso. Bem-vindo ao Extreme. Muhammad Ali Sadpara não era um homem que havia caído de paraquedas no montanhismo. Ele começou nessas montanhas ainda adolescente, carregando 27 quilos nas costas, com chinelos nos pés, ganhando $12 por dia como carregador. Agora ele tinha 45 anos, e sua experiência era forjada em batalhas. Literalmente, ele já escalou o campo de batalha mais alto do mundo sob fogo de artilharia, entregando suprimentos aos postos do exército paquistanês na geleira de Siachen, enquanto projéteis caíam ao seu redor. Ao longo de sua extraordinária carreira de alpinista, Muhammad fez coisas que outros escaladores paquistaneses só podiam sonhar. Ele chegou ao topo de 8 das 14 maiores montanhas da Terra. Ele fez parte da primeira expedição a realizar a ascensão de inverno do Nanga Parbat, chegando ao cume em fevereiro de 2016, ao lado de mais 2 alpinistas. Mas o sonho dele sempre foi escalar a montanha do seu país. Ele disse ao filho Sajid: Deus deu ao Paquistão um presente lindo, por isso nós, paquistaneses, devemos ser os primeiros a escalar esse pico sem oxigênio. Parece um objetivo nobre. Na verdade, era algo quase fatal. Pense em prender a respiração debaixo d'água, aquela queimação insuportável no peito depois de 15 segundos. Agora, imagine essa sensação por 16 horas em uma parede de gelo a 70 graus com ventos de força de furacão a 8.000 metros de altitude. Um em cada 5 alpinistas que tentam escalar o K2 sem oxigênio suplementar morre, e isso é no verão. Sem oxigênio no inverno, os especialistas foram claros. O corpo humano simplesmente não consegue sobreviver tempo suficiente para descer de volta. Muhammad sabia de tudo isso. Ele tinha que saber que o que estava propondo era forçar muito a sorte. Nesse mesmo ano, Muhammad soube que uma equipe de 10 alpinistas nepaleses havia chegado ao acampamento base com o mesmo objetivo, a primeira escalada de inverno do K2. Eles eram organizados, bem financiados e eram liderados por Nirmal Purja, um veterano nepalês das Forças Especiais Britânicas. Nessa tentativa, contavam com um meteorologista particular, equipe própria de fixação de cordas e um grande grupo de sherpas. Veja, escalar o K2 no verão é extremamente difícil. No inverno, é simplesmente impossível. A temperatura cai para menos 60 graus Fahrenheit. Ventos fortes, como furacões, arrancam equipamentos da montanha sem aviso. Há mal 10 horas de luz do dia. A pressão do ar cai tanto no inverno que, em alguns dias, o K2 literalmente tem menos oxigênio do que o topo do Everest. Alpinistas vinham tentando chegar ao topo do K2 no inverno havia 33 anos, sem sucesso. O ponto mais alto que alguém já havia alcançado era 25.098 pés. Isso fica a mais de 3.000 pés do cume.
Eles estavam planejando quebrar esse recorde, mas não eram os únicos de olho no K2 naquele inverno. E às 16h43 do dia 16 de janeiro de 2021, o sonho de Muhammad desmoronou. 10 alpinistas nepaleses estavam no topo do K2, marcando a primeira ascensão de inverno na história do K2. Eles cantaram o hino nacional do Nepal no topo do mundo e exibiram a bandeira nacional. Foi realmente uma conquista histórica. Exceto por Nirmal, todos eles usaram oxigênio suplementar. Na descida, 8 dos 10 sofreram lesões por congelamento. Quando finalmente voltaram ao acampamento base, o mundo do montanhismo celebrou o feito deles como se fosse um pouso na lua. O último grande prêmio do montanhismo finalmente havia sido conquistado. Todos estavam felizes, exceto Muhammad. Ele se sentiu decepcionado. K2 estava no Paquistão. Por décadas, alpinistas paquistaneses haviam levado expedições estrangeiras montanha acima. Eles carregaram equipamentos, fixaram cordas e viram estrangeiro após estrangeiro conquistar a glória, enquanto eles recebiam pelo trabalho de carregador e voltavam para casa. E agora, o último prêmio não conquistado na história do esporte. Em solo paquistanês, em território paquistanês, uma montanha na qual paquistaneses sangraram por gerações. Havia sido conquistada por uma equipe que chegou do Nepal de avião. E era ainda mais pessoal para Muhammad. O K2 era a obsessão da vida dele. A vila dele tem o mesmo nome da geleira que alimenta a montanha. Ele foi pela primeira vez em 2004 como carregador, levando o equipamento de outros homens para os acampamentos deles. Em 2018, ele chegou ao topo do K2, no verão, e voltou para casa como uma lenda. K2 no inverno sem oxigênio? Esse era o desafio final. O objetivo para o qual ele vinha caminhando a vida toda. E agora, outra pessoa tinha levado os holofotes enquanto ele apenas observava. E como Nirmal Pordja tinha acabado de fazer isso sem oxigênio, ele estava determinado que pelo menos um paquistanês faria exatamente a mesma coisa e a escalaria sem oxigênio. O que Muhammad provavelmente não levou em conta foi o quão sortida realmente foi a ascensão de Nirmal. Meteorologistas disseram que a janela de tempo em que a equipe nepalesa chegou ao cume ocorre apenas uma vez por geração. O vento no cume do K2, naquele dia, estava abaixo de 16 km por hora. Isso é incomumente calmo, mesmo durante o verão. Eles basicamente pegaram o único dia em que a montanha esqueceu de ser ela mesma. E mesmo assim, o Nirmal admitiu que o que ele fez foi um risco calculado que poderia ter dado muito errado. Mesmo no dia perfeito, com todas as vantagens ao redor dele, as chances do Nirmal eram de meio a meio. O Muhammad basicamente queria que um raio caísse 2 vezes no mesmo lugar. E ele não tinha os mesmos recursos que o Nirmal tinha. O Muhammad não era particularmente rico. Os patrocínios que seus parceiros europeus de escalada conseguiam facilmente nunca se concretizaram para ele. Exceto por um dia, quando um alpinista islandês estava disposto a financiar uma expedição de inverno ao K2 e precisava dele. Então, é claro, ele não hesitou nem por um segundo. O nome dele era John Snorri e ele tinha seus próprios motivos com o K2. Ele já tinha estado aqui antes, em 2019, tentando o impossível, chegar ao topo do K2 no inverno. Durante aquela expedição, John, que era um socorrista de montanha com 30 anos de experiência, deu tudo de si para alcançar o cume no inverno. Mas o K2 acabou com a equipe dele. A expedição desmoronou em meio a mau tempo, pesadelos logísticos e moral destruída. Eles fracassaram amargamente e foram forçados a recuar aos 22 mil pés. John voltou para a Islândia, mas ele não conseguia deixar isso para lá. Ele tinha que tentar de novo. O problema é que expedições de inverno para essas montanhas custam uma fortuna. John simplesmente não podia se dar ao luxo de fracassar uma segunda vez. Se ele fosse voltar, não poderia contar com a mesma estratégia.
Ele precisava de um parceiro que não apenas soubesse escalar, mas alguém que pudesse lidar com os caprichos mortais do inverno no K2 melhor do que qualquer pessoa viva. Alguém cuja força de vontade poderia levar uma expedição ao cume. Alguém que também tinha uma questão pessoal com o K2. E é aí que Muhammad entra. Ele partiu para o acampamento, base do K2, junto com seu filho Sajid e seu cliente John. 3 homens, 2 países, uma montanha e o sonho de fazer história. Em 25 de janeiro de 2021, 9 dias após o cume dos nepaleses, ele, Sajid e John fizeram sua primeira tentativa. O plano era que eles subissem do acampamento base até o campo 3 de uma vez só e, de lá, partissem diretamente para o cume. E aqui está o motivo pelo qual isso era perigoso. O K2 não é uma montanha que se sobe apenas caminhando. A rota é dividida em uma série de acampamentos, cada um mais alto e mais exposto do que o anterior. O acampamento base fica a cerca de 17 mil pés de altitude. Acima disso, está o acampamento 1 a aproximadamente 20 mil pés. Depois, o acampamento 2 a 22 mil pés e então o acampamento 3 a 24 mil pés. Acima do acampamento 3 está o acampamento 4, a aproximadamente 25.600 pés. O último abrigo, possível antes do cume, a 28.251 pés, uma tentativa padrão de chegar ao cume, no verão parte do acampamento 4. Você dorme lá, sai no meio da noite, sobe no escuro e chega ao cume no início da tarde e desce antes que o tempo feche. Montar uma barraca leva tempo, um tempo precioso que eles não podiam se dar ao luxo de perder. Então o plano de Muhammad e seus companheiros de equipe era partir do acampamento 3 em vez disso. Isso significava adicionar 500 metros verticais ao ataque ao cume. Naquela altitude, cada 30 metros pode levar 1 hora de esforço agonizante. Eles estavam acrescentando uma eternidade de escalada sem descanso. No dia 23 de janeiro, Muhammad, Sajid e John deixaram o acampamento base no meio da noite. O frio foi imediato e total. Cada respiração doía profundamente. Cada passo naquela altitude custa mais do que o anterior. Eles passaram pelo acampamento 1 pelo acampamento 2, subindo cada vez mais alto, sem parar para descansar. Eles estavam progredindo até que, em algum lugar por volta dos 6.700 metros, o vento surgiu do nada e os atingiu com uma parede de força constante que quase os jogou para fora da montanha. Muhammad e os outros mal se seguraram. A mochila de Muhammad pegou o pior do vento em cheio. As alças aguentaram por um momento e então o vento simplesmente arrancou a mochila das costas de Muhammad, lançando-a, girando para o vazio abaixo. Dentro daquela mochila estava a maior parte do equipamento de que eles precisavam para chegar ao topo. Sem ela, não havia como subir mais alto. Então, eles voltaram para o acampamento base, mas a temporada estava chegando ao fim. Fevereiro estava chegando, e com ele, a última janela possível para eles. Enquanto Muhammad lambia suas feridas no acampamento base, a menos de 1 metro dali, um alpinista estava lidando com algo muito pior do que uma tentativa de cume fracassada. O nome dele era Juan Pablo Moore, e ele tinha vindo ao Paquistão com um objetivo que não tinha nada a ver com recordes, glória ou orgulho nacional. Ele estava simplesmente tentando continuar algo que havia começado. Juan nasceu em Santiago, no Chile, em 1987. Ele estudou arquitetura na Universidade Diego Portales, se formou, construiu uma carreira e constituiu família. Ele tinha uma vida que, vista de fora, parecia completamente comum. Só que, em algum momento dessa trajetória, Juan Pablo Moore havia descoberto as montanhas. Após descobri-las, ele não conseguiu mais parar. Juan acreditava que a escalada era para todos, não só para quem tinha patrocínio e dinheiro para equipamentos. Ele até construiu a instalação de escalada urbana mais alta do Chile para que pessoas comuns, que nunca poderiam pagar por
expedições, ainda pudessem sentir como é estar na vertical, estar acima do chão, olhar para o mundo de um lugar onde a maioria das pessoas nunca vai. Mas a escalada de Juan estava longe de ser comum. Ele decidiu cedo, escalaria as montanhas mais altas do mundo da forma mais difícil, sem oxigênio suplementar, sem apoio de sherpas, sem atalhos. Apenas ele, seu corpo e tudo o que as montanhas exigissem. Ele já tinha chegado ao topo de 5 das 14 maiores montanhas do mundo assim. Em 2019, ele estabeleceu um recorde mundial do Guinness ao escalar Lhotse e Everest consecutivamente em menos de uma semana, sem oxigênio, sem apoio de sherpas e sem retornar ao acampamento base entre os dois cumes. Ele tinha 33 anos quando chegou ao K2. Ele já realizou feitos que alpinistas com o dobro da idade nunca alcançaram. Mas ele não veio ao Paquistão sozinho. Ao seu lado estava seu parceiro de escalada, o alpinista espanhol de 49 anos, Sergi Mingote. Enquanto Juan Pablo trazia resistência bruta da juventude, Sergi trazia décadas de respeito conquistado e experiência no mundo do montanhismo. Juntos, eles formaram uma equipe incrivelmente formidável, totalmente preparada para enfrentar o impossível. No dia 16 de janeiro, na mesma tarde em que a equipe nepalesa cantava seu hino nacional no cume do K2, Juan e Sergi estavam descendo do acampamento para o acampamento base, quando Juan ouviu um som alto de algo raspando vindo de cima. Era o Sergi. Ele tinha perdido o equilíbrio no gelo e aquele som era ele caindo da montanha. Juan gritou. Ele largou tudo e correu pela neve até o local onde a queda tinha levado seu parceiro. Era tarde demais. Sergi já estava morto quando ele chegou. Outra pessoa teria ido para casa após o acidente. Por algum motivo, Juan não conseguia ir embora. Talvez fosse culpa. Talvez fosse luto. Seja lá o que fosse, ele decidiu que não voltaria para casa até terminar o que ele e Sergi haviam começado juntos. Juan encontrou uma nova parceira de escalada, uma alpinista italiana, Tamra Lunger, e anunciou que iria ao cume sem oxigênio, não apenas pelo recorde, mas como uma homenagem a Sergi. No começo de fevereiro, o clima no acampamento base mudou. A equipe nepalesa voltou para casa para comemorações ainda maiores. Restaram apenas os alpinistas, que ainda não tinham alcançado seu objetivo. E havia mais deles do que você pode imaginar. Todos acompanhavam as mesmas previsões do tempo e aguardavam o mesmo. Mais uma janela antes do fim da temporada de inverno. No dia 1º de fevereiro, os meteorologistas deram seu veredito. Uma breve e frágil janela de bom tempo se aproximava. Por algumas poucas horas, os ventos de furacão acima do K2 diminuiriam apenas o suficiente para tornar uma tentativa de cume teoricamente possível, mas era extremamente apertado. No máximo 2 dias. Para sobreviver, uma tentativa de cume teria que ser incrivelmente rápida, perfeitamente executada. Sem atrasos, sem erros. Mas a perfeição no K2 no inverno não existe. Os meteorologistas não lhes davam sinal verde. Eles estavam dando um sinal vermelho, um que dizia explicitamente aos alpinistas que tentar um ataque ao cume em uma janela tão pequena era agressivo demais. Mas para os alpinistas desesperados que passaram semanas congelando no acampamento base, vendo sua última chance escapar, isso não era um aviso. Era um convite. Então, em 4 de fevereiro, cerca de 20 alpinistas começaram a subir a montanha em direção ao acampamento 3. Mas quando chegaram ao acampamento 3, um por um naquela noite, ficou imediatamente claro que algo estava errado. As barracas que as equipes haviam ancorado na montanha semanas antes tinham sido arrancadas pelo vento. O que deveria abrigar 20 alpinistas tinha espaço para talvez metade desse número. As pessoas estavam chegando e não encontravam onde dormir, onde se abrigar, onde descansar antes do dia mais difícil de suas vidas.
A barraca de Mohammed, em particular, foi originalmente projetada para apenas 3 pessoas, ele mesmo, seu filho e John. Acabou abrigando 6 pessoas, todas apertadas umas contra as outras durante a noite. Ninguém conseguia se deitar completamente. Ninguém conseguia comer direito. Foi um pesadelo. Juan e sua parceira Tamra estavam ainda pior. Eles chegaram e não havia nenhuma barraca. Eles acabaram se espremendo em um abrigo com desconhecidos, corpos tão apertados uns contra os outros que dormir era impossível. Tamra enfrentava dificuldades físicas há dias. O corpo de Tamra enviava sinais que ela não podia ignorar. Tamra olhou ao redor para o que estava acontecendo e para o que ainda tinham pela frente, e decidiu que essa temporada tinha acabado para ela. Ela não iria mais longe. Juan não hesitou. Ele olhou ao redor das tendas lotadas e encontrou Mohammed e John e pediu para se juntar à equipe deles. Assim, a equipe passou a ter 4 pessoas. Uma lenda paquistanesa ardendo de orgulho nacional e seu filho, um islandês que não podia se dar ao luxo de fracassar novamente, e um arquiteto chileno que tinha acabado de ver seu parceiro morrer e decidiu ficar mesmo assim. Essa era a equipe. Às 23h30 do dia 4 de fevereiro, 20 alpinistas cansados e privados de sono deixaram o conforto do acampamento 3. Todos buscavam a mesma janela de oportunidade, esperando ser os que conseguiriam. Naquela meia-noite escura, a montanha estava pontilhada de lanternas frontais subindo pela escuridão como formigas determinadas. De longe, parecia pacífico, determinado, quase organizado. Era tudo, menos isso. A temperatura caía ainda mais a cada hora naquela noite. A sensação térmica, suportável no acampamento 3, aumentava conforme subiam. Mais preocupante ainda, equipamentos que funcionavam bem no acampamento base começavam a apresentar problemas nessas temperaturas. Os reguladores de oxigênio estavam apresentando mau funcionamento. Os grampons não estavam aderindo como deveriam. Estava se desenhando um desastre de inverno. Em meio a todo aquele caos, Juan e John estavam subindo firmemente até o topo. Eles saíram do abrigo antes de Mohammed e seu filho para ganhar vantagem. John, em particular, saiu às 23h30. À meia-noite, Sajid saiu em seguida. Ele estava escalando sem oxigênio suplementar, embora carregasse uma garrafa de emergência e uma reserva para Snorri. Ele estava tentando no inverno o que quase ninguém havia conseguido no verão. Finalmente, às 2h, Mohammed foi o último a sair. Ele era o escalador mais rápido da equipe. Eles se encontraram em algum lugar no caminho e começaram a escalar juntos, todos perseguindo o sonho de uma vida. Mas mesmo enquanto subiam, eles perceberam algo estranho. As lanternas que estavam subindo à frente deles começaram a descer uma por uma. Equipe após equipe passou por eles na rota, descendo em silêncio. Mohammed estava confuso. O que diabos estava acontecendo? Tudo aquilo não fazia sentido até eles encontrarem o médico da expedição da equipe, o alpinista esloveno Thomas Rotar, descendo de uma parte mais alta da montanha. Thomas tinha ido mais longe do que qualquer outra pessoa naquela noite, e a 25.600 pés, em algum lugar na face escura do K2. Depois do acampamento 3, ele encontrou uma grande e larga fenda negra no gelo, cortando diretamente a única rota viável para subir a montanha. Isso é chamado de fenda, e essa, em particular, tinha 2,5 metros de largura, sem caminho ao redor, sem corda atravessando, e uma queda do outro lado, da qual ninguém sairia vivo. No escuro, em altitude, com as pernas exaustas e uma mochila cheia, ele ficou na beira e tomou a decisão perfeitamente razoável de voltar. Ele contou para todas as equipes que encontrou o que tinha visto, e todas elas voltaram sem pensar 2 vezes. Por isso as lanternas de cabeça desciam. Todo alpinista, experiente no K2, naquela noite, ouviu o mesmo aviso, olhou para o mesmo vão e tomou a mesma decisão. Eles deveriam ter voltado ali.
Todos os outros alpinistas olharam para a realidade e para os números e escolheram viver. Escalar nessas condições, passando desse ponto, sem um acampamento, era cruzar o ponto absoluto de não retorno. Mas quando Tomás terminou de falar, os 4 alpinistas se olharam e tomaram a decisão consciente de continuar escalando. Enquanto eles desapareciam na escuridão, acima, todos que desciam a montanha sabiam. Esses alpinistas do K2 já estavam mortos. Era só uma questão de tempo. A aproximadamente 25.600 pés, eles chegaram à fenda. E era exatamente como Tomás descreveu. Um buraco negro de 2,5 metros, bem no meio do caminho. Eles ficaram na beira por um momento. O vento estava aumentando. O cume ainda estava milhares de pés acima deles. Se quisessem conseguir, teriam que pular. Muhammad foi primeiro. Muhammad fincou seus crampons, mediu o vão com os olhos, deu alguns passos para trás, correu em velocidade máxima e pulou. Sajid foi em seguida. Ele se lançou pelo vão no escuro e um dos pés alcançou o outro lado. O crampon cravou no gelo no último instante possível. Mas ele conseguiu. John pulou, Quan pulou. Após atravessarem, os 4 seguiram em frente. Às 10 da manhã, em 5 de fevereiro de 2021, os 4 alpinistas finalmente chegaram à zona da morte do K2 a 8.200 metros de altitude. O Gargalo é um corredor estreito de gelo íngreme e afiado, com uma enorme parede de gelo pairando sobre ele. 13 das últimas 14 mortes no K2 antes de 2021 aconteceram bem aqui. Esta era literalmente a parte mais perigosa da escalada deles, e foi ali que o corpo de Sajid o traiu. Aconteceu num piscar de olhos. Num segundo, Sajid e os outros estavam subindo firmemente. Em seguida, Sajid segurava a cabeça e gritava de dor. Ele não conseguia respirar. Ele não conseguia pensar. Ele estava com uma dor profunda e intensa. O que estava acontecendo com Sajid era o mal agudo da montanha. O cérebro, privado de oxigênio, começa a inchar levemente dentro do crânio e a pressão intracraniana aumenta. A dor é imediata e total. Se não for tratado, nessa altitude, progride de 0 a 100. Primeiro, a dor de cabeça lancinante. Depois, confusão, inconsciência e morte. Lembre-se, Sajid estava escalando sem oxigênio suplementar. Ele era um forte candidato a ser vítima do mal da montanha. Muhammad sabia exatamente o que estava vendo. Ele já tinha visto isso antes em muitos alpinistas. Mas agora era o filho dele. Ele imediatamente mandou Sajid usar a garrafa de oxigênio de emergência. Era o único sistema que tinham levado para esse momento. Sajid colocou a mão na mochila, tirou o regulador e conectou na válvula. Mas o regulador não encaixava na garrafa. O oxigênio escapou para o ar rarefeito e sumiu em segundos. Assim, a última linha de defesa que eles tinham incluído no plano falhou completamente. A 8.200 metros, na seção mais perigosa, da montanha mais perigosa da Terra, no inverno, houve um longo momento em que ninguém se mexeu. Muhammad olhou para o regulador inútil nas mãos de Sajid. Ele olhou para o gargalo acima deles e para o cume em algum lugar além dele. Então ele fez o que salvaria seu filho e lhe custaria a própria vida. Ele alcançou sua mochila, tirou o único rádio que a equipe estava carregando e colocou-o nas mãos de Sajid. Disse para ele voltar ao acampamento 3 e esperar. Foi só isso, sem despedida longa ou discurso dramático, apenas um pai fazendo o único cálculo possível. Seu filho morreria se os acompanhasse. Muhammad Sadpara não passou 2 décadas nessas montanhas para ver seu filho morrer em uma delas. Sajid começou a descer. Por volta do meio-dia, ele olhou para trás uma última vez, abaixo do gargalo. Seu pai, John Snorri e Pablo Moore já estavam subindo para dentro do gargalo, suas figuras ficando menores contra a parede de gelo acima.
3 homens seguem para o lugar mais perigoso da Terra. Sem rádio, sem como pedir ajuda, sem acampamento acima para onde pudessem recuar. Apenas a montanha e o que restava de suas forças. Essa foi a última vez que alguém os viu vivos. Depois que Sagi desapareceu abaixo do gargalo, 3 homens continuaram subindo. O sol ainda brilhava. O céu ainda estava limpo. Eles passaram pelo gargalo um por um, sob a parede de gelo suspensa, com os grampons cravando no gelo duro do inverno. Cada passo era calculado e controlado, subindo e subindo em direção ao objetivo final. Aviso rápido: todo mês eu faço um vídeo exclusivo para o Patreon. Você não vai ver esse vídeo em nenhum outro lugar. Se isso te interessa, os links estão na descrição. Em algum momento da tarde de 5 de fevereiro de 2021, 3 homens estavam no topo do K2 a 8.611 metros de altitude. Eles conseguiram o prêmio com que Muhammad sonhava desde que chegou a essas montanhas ainda adolescente, carregando mochilas de outros homens. O recorde em torno do qual Snorri organizou a vida inteira. O cume pelo qual Juan Pablo Moore permaneceu nesta montanha, mesmo depois de ver seu parceiro morrer em suas encostas. Finalmente tinha acabado. Gosto de imaginar que eles pararam e sentiram algo que fez cada noite fria e tentativa falha valer a pena. Por um momento, no topo do mundo, no frio, no vento e no ar rarefeito do inverno, eles tinham feito o impossível. Então, eles se viraram para voltar para casa e a montanha estava esperando. A descida no K2 mata mais alpinistas do que a subida. Pernas que eram confiáveis na subida se tornam pouco confiáveis na descida. Decisões que eram claras na subida ficam confusas na descida. E as duas coisas mais imprevisíveis no K2 eram o próprio K2 e o clima. O vento agora se tornou implacável, pressionando-os de cima, encontrando cada brecha em suas roupas e roubando qualquer calor que restava. Eles estavam acima de 26 mil pés a horas. O oxigênio deles, o pouco que restava, estava acabando. A luz estava sumindo e, em algum lugar abaixo deles, milhares de pés de montanha ainda os separavam da segurança. Eles começaram a descer. Quan era o mais rápido entre eles. 5 ascensões bem-sucedidas sem oxigênio o tornaram eficiente na montanha de uma forma que os outros não eram. Ele desceu rapidamente pelo gargalo, passando do ponto onde Sajid os tinha visto pela última vez. Ele ia conseguir. Mas em algum momento durante a descida, o movimento de Quan começou a desacelerar. Horas acima de 8.000 metros, sem oxigênio suplementar, haviam esgotado todas as reservas que ele tinha. Seus músculos, privados de oxigênio por tempo demais, estavam começando a falhar. Os sinais que seu cérebro enviava para as pernas chegavam mais lentos, mais fracos, como um rádio perdendo o sinal. Sua temperatura corporal central estava caindo. Seu corpo estava puxando o calor das extremidades e concentrando-o ao redor dos órgãos vitais. Seus dedos estavam ficando dormentes. Seus pés estavam ficando dormentes. A 25.600 pés, Quan sentou-se e se encolheu na neve. Esse é o instinto final do corpo para conservar o pouco de calor que resta ao se encolher. Sua mochila e corda haviam sumido, perdidas durante a descida. Ele estava no ponto em que deveria estar em segurança, no local onde o acampamento 4 deveria estar se tivesse sido montado. Mas não havia tenda, nem abrigo, nem calor, apenas o vento, a escuridão e a montanha, que nunca prometeu nada a ninguém. Juan Pablo Moore morreu nas encostas congeladas do K2 em 6 de fevereiro de 2021. Ele tinha 33 anos de idade. Muhammad e Snorri ainda estavam na montanha acima dele. Eles desciam bem mais devagar. O vento agora vinha em rajadas mortais. A temperatura caía ainda mais. O oxigênio deles havia acabado. Seus corpos passaram mais de 16 horas acima de 8.000 metros e já estavam funcionando com reservas que há muito tempo haviam se esgotado.
Apesar do cansaço, as mãos de Muhammad manuseavam o equipamento como fizeram em outras 8 montanhas em 30 anos de escalada. Metódico e controlado. Um homem que sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo quando seu corpo estava falhando. Ele já tinha passado por coisas piores. Ele não ia parar de se mover. Cada passo custa mais do que o anterior. Cada respiração rende menos do que a anterior. E em algum lugar acima do gargalo, no escuro, o crampon esquerdo dele prendeu em alguma coisa. Uma velha corda verde, abandonada na montanha por uma expedição anterior, se enrolou no pé dele. Ele tropeçou e caiu de costas sobre sua mochila. Ele não teve forças para se levantar. Muhammad Ali Sadpara morreu em algum lugar abaixo do gargalo. Atrás dele estava a montanha que ele mais amava. Sua mão esquerda estava sem luva. Seu descensor ainda estava preso à corda fixa. A vontade estava lá, mas seu corpo não tinha mais nada para dar. Acima dele, John Snorri ainda estava nas cordas fixas. Ele sempre foi o mais lento e sabia disso. 30 anos de trabalho em resgate de montanha lhe ensinaram exatamente como as situações se desenrolam e exatamente o que fazer quando isso acontece. Mas há algumas situações das quais nenhum planejamento pode salvá-lo. As cordas fixas no K2 são a tábua de salvação da descida. São cordas grossas, ancoradas no gelo em intervalos ao longo da face da montanha, nas quais os alpinistas se prendem e usam para controlar a descida. Sem elas, descer uma parede de gelo com 75 graus de inclinação no escuro, a 8.400 metros de altitude, é impossível. Com elas, é simplesmente brutal. Em algum lugar acima do gargalo, uma dessas ancoragens havia se rompido. A corda que ela segurava afrouxou e criou um pequeno laço não intencional. Snorri desceu naquele laço, que o pegou e se enrolou ao redor dele de uma forma que o impediu de descer mais. Para se libertar, ele tinha uma opção: subir 3 metros de volta pela corda para desfazer o laço. Menos do que a altura de uma porta, mas 3 metros direto para cima, em uma parede de gelo, com 75 graus de inclinação, a 8.400 metros de altitude, depois de 20 horas na zona da morte, com o corpo sem forças, é tudo. John simplesmente não tinha mais forças. John morreu exatamente onde a corda o havia parado, pendurado em seu arnês, encolhido, com o rosto voltado para o oeste e a mão esquerda sem luva. O homem que passou 30 anos resgatando outros nas montanhas, preso por 1 metro de corda, não conseguiu escalar. Ele deixou uma esposa e 6 filhos na Islândia. Enquanto tudo isso acontecia, Sajid estava esperando pelo retorno deles. Ele desceu sozinho e conseguiu retornar à barraca deles, no acampamento 3, por volta das 17h. De lá, ele informou ao acampamento base por rádio o que sabia. Ele estava seguro. O pai dele e os demais iam para o cume. Eles estavam avançando bem da última vez que ele os viu. Sajid ficou sentado na barraca esperando o retorno do pai, esperando ver aquelas lanternas balançando no escuro que significariam um sucesso. Por volta das 23 horas, ele abriu o zíper da barraca, saiu para o escuro e inclinou a cabeça para trás, olhando para a face negra do K2 acima dele. Ele procurava lanternas de cabeça, qualquer ponto de luz, qualquer sinal de que 3 homens ainda estavam se movendo em algum lugar na escuridão acima de 8.000 metros. Não havia nada. Uma hora depois, ele repetiu a mesma coisa, hora após hora, até o amanhecer. Cada vez, a montanha lhe dava a mesma resposta. Nada. Pela manhã, Sajid estava seriamente preocupado. Lá no acampamento base, os alpinistas que estavam ouvindo o silêncio há horas chegaram à sua própria conclusão. Eles pegaram o rádio e falaram com Sajid, dizendo o que ele já sabia, mas não conseguia dizer em voz alta. Eles estavam mortos e ele também precisava descer. Se ele ficasse no acampamento 3 por mais tempo, a montanha também o levaria. Sajid não queria ir embora. Seu pai mandou que esperasse no acampamento 3, então,
precisava aguardar. O acampamento base insistiu. Ele não podia ajudá-los lá de cima. Não mais. Sajid finalmente aceitou que não tinha escolha. Ele arrumou o pouco que tinha e voltou para o acampamento base. Em 6 de fevereiro, começaram as missões oficiais de busca e resgate dos alpinistas desaparecidos. 2 helicópteros do exército paquistanês decolaram na manhã seguinte e subiram o mais alto que conseguiram. Eles chegaram a 23 mil pés antes que as condições os obrigassem a recuar. Eles não encontraram nada. Mais 2 voos no dia seguinte chegaram a 25.600 pés. A Força Aérea do Paquistão chegou a enviar um F-16 para fotografar a parte alta da montanha quando os helicópteros já não conseguiam se aproximar. Imagens de satélite analisadas, tecnologia de radar foi utilizada. O ministro das Relações Exteriores da Islândia ligou pessoalmente para o ministro das Relações Exteriores do Paquistão. Foi a maior operação de busca da história do montanhismo e, mesmo assim, não encontraram nada. Em 18 de fevereiro de 2021, os 3 alpinistas foram oficialmente declarados mortos em uma coletiva de imprensa em Skardu. O ministro do Turismo de Gilgit-Baltistan subiu ao púlpito e disse as palavras que todos já sabiam desde a noite em que Sajid deixou a luz da barraca acesa. Um ser humano não pode sobreviver por tanto tempo no K2. Eles já estavam indiscutivelmente mortos, desde o momento em que decidiram pular aquela fenda. Tomás e todos os outros já sabiam disso. Em 26 de julho de 2021, uma equipe de Sherpas, encarregada de fixar cordas, encontrou os 3 corpos acima do acampamento 4. Sajid voltou ao K2 naquele verão. Ele encontrou seu pai e o enterrou na neve a 7.800 metros de altitude. A montanha que Muhammad Sadpara amava mais do que qualquer outra coisa na Terra se tornou seu local de descanso final. Seu filho fez esse último gesto por ele. Então ele desceu sozinho. Muhammad fez tudo certo. Ele mandou seu filho descer. Ele deu o oxigênio. Ele passou 30 anos descobrindo do que seu corpo era capaz em uma montanha. Ele não era imprudente. Ele não era descuidado. Ele sabia o preço. Mesmo assim, ele não voltou para casa. Mas e quando a montanha não é o problema? Quando você não está a 8.200 metros de altitude no inverno, mas a 24 metros do chão em uma tarde quente na Califórnia, em uma rota tão fácil que você já escalou 100 vezes sem nem pensar. Era aí que John Bachar estava, o maior escalador em solo integral que já existiu numa escalada de aquecimento. Foi isso que aconteceu em seus minutos finais.